veja só, a própria esposa, para ela falar, existe sim um script, inclusive eu tenho passado isso para as pessoas que eu tenho acompanhado, né? Eu digo que é um script, né? Mas o script, ele não é nada se você não tiver a sensação por trás. O que é isso? Se você tem lá, ó, fale isso, fale aquilo, e aquilo sair da sequência, como é que você resolve? Mas se você já tem uma visão de você mesma, da situação dele e de quem ele é, você sabe como conduzir aquela conversa. Seja bem-vinda a essa série Decodificando as Armadilhas da Mente. Eu sou Dani Barros. E eu sou Roseli Pereira. E hoje nós vamos estar continuando a falar sobre as dificuldades que a esposa de dependente químico tem e como é o comportamento do dependente químico e tudo que a gente puder ajudar para você que é esposa de dependente químico ou até você que é apenas uma dependente emocional, para aprender a parar de sofrer mesmo vivendo, né, com um dependente químico, e você que já se separou, aprender a parar de sofrer dessa dependência que vem vindo sobre você, né? E aí, Rô, o que você tem aí de pergunta para me fazer hoje? Então, e aí a primeira pergunta já é como parar de sofrer mesmo morando com ele, Dani? Então, eu já vi que algumas pessoas me perguntaram, né, sobre como que eu paro de sofrer vivendo. Então, eu tenho que aceitar essa dependência. Eu consigo aprender a parar de sofrer vivendo dentro dessa relação com esse dependente? A questão é a seguinte: existem casos e casos para a pessoa conseguir parar de sofrer. Por quê? O que é o sofrimento? A dor é inevitável, tem um dependente químico. Mas manter esses pensamentos ansiosos, esses pensamentos que levam a pessoa a... Ai, que horas que ele vai chegar? Como que ele vai fazer? Ai, olha como ele me trata, olha o que vão dizer. Isso é um sofrimento que você vai mantendo. Ah, Dani, tá, isso a gente já sabe, mas como que é isso na prática? Bom, primeiro, que para você parar de sofrer, você tem que saber onde está causando dor. Tá tendo uma dor em você. De onde vem a dor? Não, minha dor é porque ele usa droga. Não, a dor não é porque ele usa droga. A dor é porque você está numa relação com alguém que não está suprindo as suas expectativas. Então você sofre porque você está esperando que a pessoa te reconheça e ele não reconhece. Você quer ter um casamento feliz e você não pode ter. Então, qual é a questão, Dani? E aí? Então eu não posso ter um casamento feliz com um dependente químico? Se você se relacionar com um homem fora da droga, sim. Agora, se você só está se relacionando com o dependente químico quando ele usa droga, quando ele sai da clínica, ele volta para casa e ele tá bem, mas você se relaciona com o dependente químico. Aí ele tá trabalhando e você tá neurótica com a sua Zenaide acionadíssima, esperando para ver se dá o horário para saber quanto tempo ele vai levar para chegar em casa, para ver se realmente ele está usando ou se ele está bebendo ou fazendo qualquer coisa assim. Então, o que acontece? Você está alimentando uma expectativa da queda quando ele não está recaído. Ele é o homem fora da droga. Entendi. Então, essa personalidade que está ali fora da droga está vivendo algo como homem. E ela está se relacionando com o dependente químico. Ai, não, o meu marido o tempo inteiro ele me bate, ele é agressivo, ou melhor, ele bebe, aí ele vem me xinga de tudo que é nome, ele me ofende, ele ofende a minha família. Aí eu pergunto, esse homem tá drogado quando ele faz isso? Está. Tá, você acha que quem está fazendo isso é a droga ou é o caráter? Porque existe o homem fora da droga e nesse homem existe um caráter, valores, princípios, além do diagnóstico duplo que ele tem. Então, quem está gritando com ela e ofendendo? O diagnóstico duplo de um esquizofrênico ou um borderline que está lá potencializado na ira e ele está com a droga que potencializa isso ofendendo ela? Ou por um acaso é um menino mimado que foi ali levado pela mãe e ele está ali ofendendo ela? Porque não é a droga que está mudando o comportamento, ela só está potencializando, porque a droga só anestesia. Entende? Dani, eu convivo, né, com uma pessoa que é adicta e essa pessoa, ela teve um relacionamento de 10 anos e a gente percebeu em todo esse tempo essa agressividade. A gente nunca sabia se era a pessoa com efeito de drogas ou se era a pessoa naturalmente. Isso vira uma confusão na cabeça da pessoa. A gente consegue identificar isso de qual forma? Então, eu sempre costumo dizer
que existe uma rota de recaída. Eu achava no passado que a rota de recaída do meu ex-marido era o quê? Ficar intolerante, irritadiço, perdia o sono, ficava compulsivo e aí tinha queda. Aí eu achava que isso era rota de recaída de dependentes químicos, mas era do transtorno bipolar. Porque como a minha filha desencadeou isso, foi do transtorno bipolar. Então, existe uma característica que antecede o uso da droga. Porque ele usa a droga para anestesiar o que um remédio que tratasse o transtorno bipolar anestesiaria. Então, você, por exemplo, você se relaciona com essa pessoa ou tem esse conhecido. Você percebe características nele diferentes na pessoa dele ou ele é uma pessoa normal? Não, ele é sempre agressivo, né? Uhum. E aí a gente percebe que existe questão de alguns comportamentos físicos dele, inclusive diarreia. Isso também comprova alguma coisa referente à pré-recaída? Então, mas aí você falou duas coisas. A diarreia é uma coisa, que eu falo daqui a pouco, e a questão do comportamento. Volto a te perguntar, ele tinha características? Alguma coisa dele? Às vezes ele era depressivo. Tá. E às vezes agressivo. Tá. Agressividade, ele provavelmente pode ser duas situações, eu já falo da diarreia, tá? Mas duas situações. Primeiro, ele pode ter um borderline, né? E alguns outros transtornos, eu tô falando dos mais óbvios, que são os mais conhecidos, mas no livro DSM-5, que tem vários transtornos mentais, síndromes e diagnóstico, que são 3 coisas diferentes, depois eu falo também sobre isso, a pessoa tá ali desenvolvendo aquilo que tem por trás do diagnóstico dela, né? Que tem por trás do transtorno. Ou existe ali uma personalidade mimada de um menino que foi mal criado, que nem é o mal criado da mãe que maltratou, mas é um menino que foi permissivo, porque ele já era diferente e essa mãe não sabia por quê. Antigamente não tinha um YouTube para contar pra gente o que é isso. Hoje você vai no médico, você já vai preparado com o seu laudo para perguntar pro médico se é aquilo mesmo que você viu no YouTube. Então informação não falta. Só que as mães do passado não sabiam isso. Então esse menino foi passado a mão na cabeça por questões ali que talvez era uma interpretação da mãe de proteger, e hoje essa malcriação, esse comportamento agressivo vem de que eu posso tudo e você não vai me parar, porque aí a droga já tira o juízo natural da pessoa, a química, né, a droga não, a química, né, tira aquilo e ele acha que ele pode tudo. Agora me diga, essa pessoa que você convive, ele é agressivo só na droga? Não. Então tem um comportamento ali, entendeu? Não tem a ver com a droga, tem a ver com ele mesmo. Sim. E ele só se anestesia com a droga como qualquer outra coisa. E aí, já te perguntei antes, eu vou te perguntar de novo. A diarreia tem a ver com rota de recaída? Não, ela não tem a ver com a rota, né? Como eu disse, ela tem a ver com o sistema nervoso. Então, a rota de recaída tem a ver com o comportamento, que é o que tem a ver com um transtorno, um possível transtorno, né? Por exemplo, até deixei algumas coisas aqui anotadas para eu falar. Por exemplo, o que é uma síndrome, né? A síndrome, elas são sintomas de um transtorno ou de uma doença. Então, a síndrome do pânico e a síndrome de burnout. O burnout é o excesso de trabalho, por exemplo, né? E o pânico é o quê? É adrenalina demais na mente. Então, se tem adrenalina demais, porque o pânico é medo. E o medo tem a ver com a adrenalina. Então, a adrenalina é pra gente fugir, né? Ou para se proteger. Então a adrenalina está desregulada, tá aberta a torneirinha, por isso uma síndrome, né? Que é diferente do transtorno, que é genético. A maioria dos transtornos são genéticos, entendeu? E já o distúrbio é uma alteração de uma condição física, né? Ou mental. Então, síndrome, distúrbio e transtorno são distintos. Quando eu falo da dependência química, ela tem a ver com um transtorno genético por trás. E aí pode gerar uma esquizofrenia depois? Não, a esquizofrenia, pelo que eu entendo, é genética. Entendi. Tá? É algo que a pessoa já nasce. Se ela desenvolve isso, e eu posso até verificar isso melhor, né? Ela vem por algumas outras questões. Mas a pessoa que usa droga, praticamente tem um transtorno genético nela. Onde entra a diarreia? Na rota de recaída? A diarreia, ela entra como sistema nervoso.
aquilo ali disparou por causa disso, você entendeu? Então é por isso que ela tem. Então, como eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu sou terapeuta, eu sou coach, mas eu estudo tudo isso, então assim, o que eu faço? Eu direciono a pessoa para ela ir procurar. Sim. Se eu estou falando algo que não é bem isso, e um especialista está vendo, mas peraí, o que meu marido tem? Como é que eu posso tratar isso? Deixa eu procurar uma pessoa preparada. E quem trata, que eu tenho indicado pessoas para ir atrás, é um neuropsicólogo. Não é nem neuro, nem psicólogo. O neuropsicólogo, ele é especialista em transtornos. Então, por exemplo, você vai lá, você tem um TDAH achando que você tem um autismo leve, ele vai identificar, não, você não tem autismo, você tem um TDAH. Porque ele tem preparação para isso. Então, a esquizofrenia, ele vai lá, a pessoa vai diagnosticar aquilo e a partir disso ele vai tratar. O que eu estou trazendo para elas é um despertamento. Olha, tem algo errado, né? Então, se de repente eu falar isso que não é bem assim, procura o especialista, mas que faz sentido, faz, você entendeu? E aí a gente vai tratando tudo isso. Ele também se acha vítima. Então, às vezes, quando ele está no comportamento depressivo, ele vai se vitimizando e achando que a família nunca o ajudou, que os amigos não olham para ele. É o comportamento que vai de 0 a 280, assim, rapidamente, entendeu? Então, assim, às vezes está depressivo e aí você acha coitadinho. Eu acredito que seja uma forma de manipulação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, isso tem a ver com a intolerância dele, que já é da personalidade. Então, eu sempre falo, tem o diagnóstico, tem a pessoa fora da droga, o homem fora da droga tem uma personalidade, tem valores, tem princípios ou não tem princípios, e isso gera esse comportamento dele agressivo, tá? Agora, quanto à manipulação, é uma questão de comportamento. Nesse vitimismo, ele percebe assim, bom, quando eu me faço de coitado, ou quando eu digo que o mundo não é justo, ou quando eu acuso a minha mãe e meu pai, eu vejo que eles paralisam. Eles ficam desconcertados. Então, a melhor defesa é o ataque. Então, eu jogo tudo aquilo que eu tenho de informação que ele vem percebendo no comportamento do familiar, que não é treinado para lidar com isso. Porque hoje o que eu percebo, né, às vezes eu faço vários loopings, eu abro aí, Rô, e aí você vai tentando, né, anota aí para eu fechar, porque é uma coisa que puxa a outra. Mas eu percebo que as pessoas lidam com o relacionamento, tanto mais problema está nas mães e nos pais, porque eles, como pais, eles se sentem culpados por aquela situação. Sim. Já a esposa, por isso que eu prefiro trabalhar com esposas, porque eu já vou direto na fonte da dependência emocional que nós temos. Só que os pais, eles acabam sendo manipulados pelo filho do ventre. Eles têm uma relação com o adicto como o filho do ventre. E o filho do ventre é alguém que não usava droga. E aí ela tem que olhar para esse filho do ventre e falar, peraí, esse menino é um menino mal criado, que mesmo que eu tentei proteger, é ele que está falando comigo, ou é alguém que se anestesia com a droga? Porque, como eu digo, anestésico não é transformação de caráter. E é só uma questão de olhar aí na internet para ver que eu não estou falando lorota, certo? Então, quem é a pessoa que você está falando sobre a droga? Então, toda vez que eu trabalho com alguém que passa por uma sessão comigo, que eu tenho acompanhado, mãe ou esposa, o meu maior foco é a esposa, porque assim, nem todas as mães vão me suportar, porque eu não sou a mãe, e nem sou essa mãe. Eu tenho uma filha de 21 anos, que já teve crises, que saiu de casa, e se usar droga vai ficar na rua, se fosse o caso. Entendeu? Ai, mas nossa, então você não é maternal. Não, não é isso. É que eu não posso admitir que uma pessoa me manipule quando eu já faço a minha parte. Toma medicação, levo no psiquiatra. Quem é que tá me tratando daquele jeito? É o transtorno bipolar ou é uma pessoa que tá achando que pode me manipular devido à questão dela? Ela não pode fazer isso comigo. E assim, eu não quero que as mães façam, mas elas fazem. Então, eu acho que a minha maior preocupação de tratar uma mãe é que ela acha que ela é culpada por aquela situação e aquela manipulação desse filho. Então, eu penso que tratar com esposas é melhor, porque essa mãe não vai me aguentar. Ela vai ter que lidar com esse filho dessa maneira. E ela tem um amor o filho do ventre. E ela tem que conhecer o filho do ventre, e às vezes ela não consegue enxergar que ela deu liberdade demais para ele, e às vezes até as irmãs, mãe, tia fala e ela não aceita, né? E aí ela tem que primeiro se curar, que aí eu teria que tratar ela, para ela poder enxergar o manipulador,
o filho que talvez desandou aí o meio do angu, né? E a dependência química que tem. Entendi. Né, a doença, o diagnóstico, aquilo tudo, para ela poder analisar isso e tratar o próprio filho, né? E como tem muitas que não aceitam falar do filhinho, aí é mais fácil internar numa clínica onde ele é abraçado, onde ele é tratado, e esse é que é o problema, né? Entendi. Você vai falar da diarreia agora? Ah, sim. E a diarreia é o seguinte, a diarreia, ela não tem a ver com aquilo que você perguntou, ela tem a ver com o sistema nervoso. Então, o que acontece? O cara sabe que ele tá na fissura, seja por causa da compulsão que tá vindo, ou porque ele usou faz 20 dias, e aí ele tem ainda a síndrome de abstinência, a abstinência real da química no corpo. Então tem a compulsão do transtorno, que o cara tava um ano limpo e de repente recai, por quê? Por causa do transtorno, veio a compulsão, disparou ali. Agora, quando o cara tá 2 semanas, 15 dias, acabou de usar, é óbvio que ele tem química no corpo, que ela fica 60 dias. Então venha o registro de memória, a dopamina ainda tá ali querendo mais dopamina, né? Na verdade, ele quer mais dopamina, então ele tem. O que acontece com ele? Ele começa a ficar nervoso porque ele quer usar droga, ele tem que achar um jeito de fugir sem ninguém ver. Ou ele não quer recair, ele tem medo de recair e ele vai recair. Então o sistema nervoso dispara para diarreia, gera ansiedade, né? Como a gente às vezes vai fazer uma entrevista, não dá aquela dor de barriga, então só que nós estamos ali sem nenhum problema, é só uma questão de nervoso ali, soa a mão, mas ele não, ele tem uma química ali, ele já tá naquela abstinência, então sistema nervoso, acontece isso até em caso de assaltos. Quantas vezes a internet mostra aí, né, essas coisas, chega a ser vídeo engraçado dos caras que vai roubar a casa e defeca ali na cama da pessoa, de propósito mesmo, porque o sistema nervoso, a diarreia vai embora. Então é isso. Que coisa. E quando a pessoa diz, eu gosto de usar droga? Porque a gente entende que a maioria quer sair, quer se libertar, mas quando a pessoa diz, eu gosto de usar drogas? Então, todos os dependentes gostam de usar droga. E por que eles gostam e querem sair do mesmo jeito? Porque, primeiro, o que é uma química no cérebro? Ela libera uma dopamina, ou a serotonina, ou todas as inas que quimicamente, bioquimicamente, um corpo produz numa quantidade menor. Então, eu e você que não usamos droga, nós temos o desejo do prazer. Nós temos tipo 20% que é liberado quando nós temos um orgasmo, quando nós saímos para jantar e comemos uma comida ali gostosa. Aquilo ali a dopamina, ela é sempre uma antecipação. Ela é liberada na antecipação da relação sexual, na antecipação de ir para o restaurante, na espera do tempo. Quando você come, é liberado outros, a oxitocina, a serotonina e todas as outras inas que tem sobre essa química, né? Eu não tô com os nomes todos corretos, mas é mais ou menos assim que funciona. Sou especialista da área, mas eu já estudei bastante sobre isso. Então, o que acontece? Quando a gente come e tem essa liberação, a gente sente aquilo e passa. Tô satisfeita com isso, porque o nosso cérebro não está dopaminérgico. Um viciado em comida, que está obeso, lá que ele já está comendo, passando mal, uma pessoa que tem problemas com sexo, que se masturba, ou alguém que está usando álcool ou droga, o cérebro dele é dopaminérgico. E mais um detalhe, a esposa também está com o cérebro dopaminérgico. Mas vou responder primeiro a tua pergunta para depois de falar disso. Por quê? Porque ele gosta de usar por causa do cérebro dopaminérgico. Porque o que é o vício? É romper o sistema de recompensa da nossa liberação de prazer. Então, se nós liberamos 20%, com o uso da droga, descarga de 80%. Então, vira 100%. Então, você quer aquilo de novo. Então ele gosta, porque esse corpo gosta de prazer. Qualquer ser humano gosta, são necessidades básicas. A gente foge da dor e quer prazer. Só que ele descobriu uma forma de abrir uma torneirinha e descarregar aquilo. Então esse cérebro dopaminérgico tem que ser moldado. Como, Dani? Esse menino, essa pessoa, esse homem, ele precisa ficar internado por um período para ter essa desintoxicação, olhar para o diagnóstico duplo dele, porque vai ter que ser tratado com medicação, e começar a treinar esse cérebro a ter prazer com
com a educação física, com academia, como o pessoal fala, para liberar essa serotonina e ele tá com prazer ali, mas ele não quer só aquilo, ele quer mais. Mas ele vai falando, não, cérebro, aguenta aí, firme. Ah, eu quero ir ver um pôr do sol, eu quero sair com a minha namorada, eu quero sair com a minha esposa, eu quero viajar. Poxa, parece que nada me dá prazer. Vai treinando ter prazer com isso, porque o cérebro é epigenético. Ele tem ali a epigenética, ele pode se moldar, ele pode aprender. Mas nós queremos prazer. Porque se deixar, a gente só vive de prazer. Só que a vida não é feita de prazer. E essa esposa que acha que ela casou com um príncipe encantado, ela vem trazendo, que isso é coisa nossa, e tá tudo bem, nós temos aqui 47, você tem aí seus 40, e aí o que a gente vai vendo? Ai, mas eu quero um homem que faça isso, que faça aquilo. A gente vem trazendo essa imagem da nossa infância, porque nós assistimos filmes que falaram sobre isso, porque a mídia entende os gatilhos mentais que vão mexendo com o nosso coração, e nós começamos a fantasiar sobre o outro essa relação. Então, o que acontece? Ela é uma menina ali, nessa relação, esperando receber prazer e se anestesiando nessa relação. Então, esse cérebro também está dopaminérgico. Ela está dopaminérgico pelo um amor que faz ela sofrer. Olha a loucura que a gente está chegando. Dani, você está viajando. Não estou viajando. Pode olhar sobre dopamina na internet que vocês vão entender. Então, esse cérebro dopaminérgico está trazendo para ela até dor. Ela não entende que ela está querendo uma relação que cause dor. Por quê? Por causa do pensamento do amor é sofredor. Que depois, mais pra frente, eu falo sobre isso. Certo. Então, esse cérebro da esposa também está dopaminérgico. Então, o cérebro do viciado é dopaminérgico. O dependente, qualquer dependente, seja de álcool, de droga, de comida, de cigarro, ele tem o cérebro dopaminérgico. Então, ele vai precisar trabalhar isso para ele poder acostumar com o básico da vida. Então, por isso que ele gosta da droga. Nós gostamos do sofrimento ou daquilo que parece que me faz bem, só que não me faz bem, entendeu? Então, eu sou apaixonada por sistemas adoecidos para me relacionar. Porque um amor normal não me faz bem, porque eu não sei me amar ainda. Eu só sei me relacionar com a dor. Tá, e aí nesse caso, eu vou tentando mudá-lo e ele não muda. Uhum. E aí, o que eu faço? Não, ele não muda porque é o seguinte. Primeiro, uma mulher numa situação dessa, você vai ter que aprender a trabalhar primeiro você para depois saber o que está acontecendo com ele. Porque se você também tem um cérebro dopaminérgico, se você também está adoecida com você mesmo, imagina ele. Então, para você, como esposa, trabalhar ele, você vai primeiro ter que entender os seus valores, a sua identidade, a sua mente que está distorcida a seu respeito, sobre amor próprio, sobre por que você quer a dor e o sofrimento, para depois você trabalhar isso com ele. Então, ela tá numa relação totalmente distorcida e quer mudar ele. Mudar o quê? Eu quero que ele pare de usar droga. Só que ela não vai ser feliz porque ele para de usar droga. Porque ela tem questões... O meu ex-marido falava assim, você tá me apertando igual uma pasta de dente. Parece que eu tô bem, eu parei de usar droga e ainda não tá bom pra você. Por quê? Porque a minha Zenaide ainda estava no comando e eu não estava bem com a minha dependência emocional. Eu ainda estava querendo problema. Tanto que eu falei uma vez pra ele, você não vai me fazer sofrer? Por quê? Porque viver bem não estava bom pra mim. Parecia que tinha algo errado, entendeu? Tinha sempre ter alguma coisa de sofrimento na relação pra ficar bem. Pra ficar bem, por quê? É o cérebro distorcido aí numa confusão de prazer. Então ele não vai mudar quando ele parar de usar droga. Porque aí ele tem que mudar o caráter, ele tem que tratar o transtorno, ele tem que tratar uma série de coisas que estão comprometendo ele. Dani, tem uma forma de falar, uma forma específica, um jeito diferente de falar com a pessoa para que ele ouça a esposa, né, ou esposa ou quem quer que seja, porque a maioria fala assim, olha, ele não me ouve, só ele fala. Quando eu tento conversar, ele não me dá atenção. Como que faz? Veja só, a própria esposa, para ela falar, existe sim um script, inclusive eu tenho passado isso para as pessoas que eu tenho acompanhado, né? Eu digo que é um script, né? Mas o script, ele não é nada se você não tiver a sensação por trás. O que é isso? Se você tem lá, ó, fale isso, fale aquilo, e aquilo sair da sequência, como é que você resolve? Sim. Mas se você já tem uma visão de você mesma, da situação dele e de quem ele é, você sabe como conduzir aquela conversa.
e ajudá-lo. Por quê? Tudo bem, eu vou ajudar a esposa que vive com um dependente a parar de sofrer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com ela, porque o que ela quer? Ela quer fazer ele parar de usar droga. Nós podemos fazer isso? Ele que tem que querer. Só que se ela entende que ela tem um esposo que tem um diagnóstico duplo, que tem uma personalidade ali que ela está começando a analisar, e que existe o manipulador da dependência química, ela vai saber lidar com isso e saber com quem ela está falando naquele momento. Então, só que para ela ter essa conversa com ele e ouvir os nãos que ele vai dizer, porque ela está em tratamento, ele não. Se ela entrar em processo comigo, ela está em tratamento, ele não. Então, ela precisa primeiro estar preparada com os valores, com a identidade dela transformada, entendendo sobre a doença, sobre o comportamento dele, para que na hora que ela vá se relacionar com ele, ter um bate-papo, que vai ter um momento até dentro de todo o acompanhamento que eu faço, ela passa por um processo. Chega um determinado momento, eu ensino ela nesse script, para ela começar a preparar ele para esse tratamento, que ela também passou. Essa forma de falar, de querer mudar ele ou qualquer coisa, ela tem um por trás. Você tem que saber com quem você está lidando. Senão ele vai te falar e você vai cair naquela conversa ou vai acabar se desanimando e se frustrando. Entendi, mas aí, e se ele, por um acaso, ele não quer tratamento, continua tratando ela mal, e aí, de repente, quando ele resolve ir embora, e ela não deixa ele ir embora, fazendo ele ficar, existe a manipulação por trás disso no caso dela, mesmo ela estando em tratamento, ou desencadeia aí que se descobre que ela é uma dependente emocional? Na verdade, as que estão me acompanhando já estão ligadas que elas são dependentes emocional. Agora, vamos falar dessa pessoa que não sabe o que está acontecendo com ela e ela está vivendo essa relação, né? Vamos dizer. Porque tudo, você vê, o ser humano não é um robô, né? Existem vários e vários casos, apesar do mesmo problema. Quando você me diz que ela está não querendo deixar ele ir, mesmo ele maltratando, é a doença dela que está ali. Doença não, né? Porque é um comportamento, não existe doença. A dependência é dependência em qualquer planeta. Sim. Então, você tem dependência de nicotina, você tem dependência de chocolate, você tem dependência de amor. Então, quando ela não quer ir, é por quê? Porque a mente dela está pensando, eu não tenho, inconsciente às vezes, eu não tenho valor, eu não vou ter outro homem que me aceite, eu quero ele, apesar dele me maltratar, eu gosto dele. Por quê? Porque assim como ele que busca a primeira dose da droga, ela ainda está buscando a primeira coisa que ele fez ela sentir. Porque a gente se apaixona pelo que a pessoa faz a gente sentir. Então nós nos apaixonamos pelo modo de tratar, pelas emoções, pelo aquele frio na barriga. E quando ele maltrata ela ainda está buscando o cara que ela se relacionou. Sim. A imagem, ela se relaciona com uma imagem. Então essa esposa não está deixando ele embora porque ela se apaixonou pelo que ela inventou dele, como diz a Marília Mendonça. Entendeu? Ela tá se relacionando com essa imagem. O cara tá lá, não é mais aquele cara, e ela continua nessa relação com ele. Por isso que ela precisa de um tratamento para aprender a parar de sofrer. Agora a gente percebe, Dani, que você tem várias pessoas que participam dos grupos, né, de WhatsApp, e elas entram no grupo, essas mulheres que descobrem através das suas lives que existe algum problema que precisa ser resolvido, elas permanecem, elas têm permanecido nesse grupo? Então, é assim, né? Eu tenho feito vários tipos de chamadas. Então, às vezes, eu faço um anúncio onde eu falo, se você é esposa e quer parar de sofrer, ou se você é criticada, ou se você quer aprender um jeito, ou se o seu marido está tendo recaído e você não aguenta mais, elas vão e clicam naquele anúncio, se inscrevem para um evento ou alguma aula que eu vou dar, e aí elas entram nesse grupo. Só que o que acontece? É interessante que eu comecei a perceber isso, que isso já aconteceu umas 3, 4 vezes, que elas entram nesse grupo, eu acho que com a mentalidade assim, agora eu vou aprender a como fazer ele parar de usar droga. Então eu vou viver com ele sem sofrer e vou dar um jeito de fazer ele parar. Alguma coisa ela tem, porque ela tá vendo que eu tenho conhecimento, tudo tal. Até aí tá tudo certo. Só que eu acho que elas ficam pensando que apertou o botão, virou a chavinha. Aí quando começa as aulas acontecerem, às vezes ela não tem tempo, então assim, eu fico me perguntando como é que se inscreve e não assiste a aula, porque a verdade liberta. Que verdade? Conhecimento. Sim.
Tem que ter conhecimento. Aí eu tenho uma aula preparada para isso ali e ela vai, assiste uma e aí no meio da conversa, no meio do trabalho, no meio da semana, ele tem uma recaída. Ela sai. E algumas que eu fui perguntar, elas me falam: "Ah, porque a gente brigou. Ah, porque ele bebeu de novo, ele recaiu, não aguento mais essa vida". Aí eu fico me perguntando, qual a dificuldade de entender que você escolheu ser esposa de dependente, que neste momento você ainda não tem nenhum recurso, você está entrando no meu grupo para poder entender o que está acontecendo na relação de vocês. Sim. Ela vai e sai. Ela sai desse grupo e eu fico sem entender por quê. Aí, às vezes, elas entram na minha comunidade, né, e estão lá, eu vejo que participa de 400 grupos. Mas muitos grupos de Facebook. Então fica pulando de grupo em grupo. Claro que tem vários grupos de Facebook para várias coisas, sim, né? Às vezes é comida, é um monte de coisa, nem é tudo isso. Mas eu percebo que quando ela entra e sai, peraí, mas ela entrou por quê? Não era para ela continuar, para ela aprender alguma coisa? Não, quando ele recai já muda as emoções dela. E você, esposa, que tá entrando muitas vezes no meu grupo, ou você tá assistindo as minhas lives, você tem que ter paciência de ouvir, às vezes, o que eu tô dizendo. Porque se você não tem paciência de ouvir o que eu tô dizendo, você vai ter paciência de tratar ele e muito menos de fazer ele mudar. Porque eu penso assim, Rô, que às vezes uma mãe não consegue mudar um filho, mas uma esposa molda. Exatamente. Porque as emoções nos conectam muito mais. Não é à toa que se torna uma só carne. Verdade. Então tem uma influência positiva a respeito disso. Só que se ela não tem munição, ele não vai ouvir o que ela tem para dizer. Porque, no meu caso, o meu ex-marido, ele ouviu o que eu dizia. Porque eu não era uma alienada. Eu tinha os momentos Zenaide, porque mesmo eu parando de sofrer, qualquer esposa, seu marido não usa droga, usa? Não. Então, você tem umas DR de vez em quando, sim, não tem? É normal, qualquer Zenaide se aciona. Agora, quando a gente tá numa relação com um dependente químico nesse nível, a Zenaide fica muito mais latente. Então a gente precisa perceber que esse marido, ele só vai te ouvir se você souber o que você está dizendo. Se você tá, eu sempre uso muito isso, né? Se você tá numa guerra, você não conhece o inimigo e não se conhece, vai perder todas. Se você se conhece e não conhece o inimigo, você até ganha algumas. Mas se você conhecer você e o inimigo, você vai ganhar todas. Porque você vai gerir as suas emoções e saber como lidar. Por isso que para usar esse script que eu tenho, para essa conversa com ele, para preparar ele para esse caminho, e ainda é uma jornada, por isso que eu digo, não é um curso que muda tudo. O curso vai tirar elas da alienação, o meu acompanhamento faz elas terem um direcionamento, traz material que eu compilei de 18 anos de experiência vivendo com ele e estudando, porque nem os psiquiatras, às vezes, e psicólogos me deram respostas tão assertivas quanto eu agora busquei, porque às vezes a gente não tem nenhuma pergunta, né? Você tá no meio do tiroteio e não tem. Pra poder ele me ouvir. Então, às vezes ele não queria ouvir porque ele já tava na rota de recaída. Já era, não vai ouvir mesmo, né? É hora de falar. Mas quando ele estava internado, ele já estava com a consciência melhor. Então é onde você traz um direcionamento e ele te ouve. Talvez não ouviria a mãe, mas a esposa sim. Porque tem uma relação afetiva, ele quer continuar com essa relação. Ele gosta de usar droga, mas ele quer essa relação, né? Então, quando quer, né? Mas aí, eu tratando a mim mesma, passei pelo curso, ok, tá tudo perfeito agora comigo. Eu consigo consertar esse homem? Então, o consertar é muito relativo, porque assim, nós podemos orientar, é livre-arbítrio, são escolhas, certo? Eu tenho um marido e eu acredito que muitos, tipo assim, de 100, 80 homens não querem essa vida. Gostar da droga por causa da dopamina e tudo mais é uma coisa, ponto. Só que ele não quer as consequências dessa vida. Sim. Então ele quer uma mudança. É muito, muito negativa. Trabalho, a família, a vergonha, o brio do homem. Sim. Porque existe um homem ali com diagnóstico duplo que o transtorno não é um problema. Ter um TDAH não é um problema, ter um autismo leve não é um problema, porque o homem está diagnosticado, mas ter um anestésico na droga leva ele para todas essas consequências. Sim. Então ele quer uma relação, tá? Só que é o seguinte, você, a partir daquilo, você desativou tua Zenaide e tem essa identidade forjada, você sabe que ele também está com a identidade distorcida, que ele não sabe quem ele é, por isso que ele não sabe que ele tem um transtorno. Tratou o homem ali fora da droga, esse homem tem um livre-arbítrio. Esse homem
Tem um comportamento ali. E aí a gente tem que aprender a respeitar. Porque você se relaciona com o esposo, não com o filho. Sim. E às vezes muda os papéis, né? Sim, e aí a gente começa a mandar neles. E aí a relação já não dá certo como qualquer outra. Não é porque o cara usa droga. Não dá certo quando você se torna mãe desse marido. Entendeu? Então, o consertar que você está falando aí é um erro. Você não conserta, mas você tem respostas. Eu obtive respostas. Eu posso dizer que eu venci as drogas. Porque ele teve caminhos. O único problema é que ele não escolheu porque ele não sabia que tinha um diagnóstico duplo e nem eu. Exatamente. Se eu soubesse, quando eu falo do script, né? Se eu soubesse do diagnóstico duplo, talvez eu teria salvado a minha relação. Só que a minha relação não acabou por causa da droga. Acabou porque o relacionamento veio se desgastando, porque eu não sabia me relacionar com o diagnóstico duplo dele. Eu não sabia me relacionar com o transtorno. E só uma ressalva, quando eu uso o termo diagnóstico duplo, é que ele tem a dependência química e um transtorno. Então, por isso é um diagnóstico duplo. Não é só ser dependente químico, até porque a dependência química, eu até, você é um profissional, me entenda o que eu vou dizer, tá, psiquiatra e psicólogo. Não existe a dependência química. Porque se a química saiu do corpo, onde é que está essa doença? A doença em si. A doença está no registro de memória. Se você tem vício em comer chocolate, por exemplo, e te tirar o chocolate, você vai ter mal-estar e sintomas de abstinência. Você vai ter como... Eu também tenho. Posso ter também. Então, o que acontece? Onde é que está a sua dependência? Está no registro de memória, recebendo dopamina, recebendo as inas que me dá prazer. Ou consertar alguém implica em muitos fatores. Nós não temos domínio sobre o outro, você entendeu? Então, a partir do momento que eu entendi, né, se eu tivesse entendido esse script, se eu tivesse entendido o diagnóstico duplo dele, se eu soubesse o transtorno que estava comprometendo a nossa relação, eu teria salvado esse casamento. E tem muitas mulheres que falam, olha, ainda estou com ele porque nossos filhos são pequenos. Como é que eu posso deixar de ser humilhada, maltratada por esse homem? Como tratar isso? Porque a impressão que dá às vezes é que as mulheres usam a situação familiar dos filhos pequenos para se manter numa relação de humilhação. Tem verdade nisso e não, porque realmente tem duas situações. Ela pode estar só se enganando que tá nisso pelos filhos, mas ela é louca por ele, porque ela é dependente emocional, e com certeza ela é, porque nenhuma mulher que se relaciona com um dependente químico não é dependente emocional. Ela é e ela só arruma relacionamentos adoecidos para se relacionar. Se você é uma esposa de dependente químico ou de alcoolista, se você olhar o seu passado, você já teve outro dependente, ou você já teve um mulherengo, ou você já teve sistemas adoecidos que você se relacionou e aturou isso. E aí você fala, é meu karma. Não é seu karma, é a dependência emocional. Por isso você precisa de ajuda também, para poder você se manter nessa relação, ou se não der certo, você não arrumar um outro dependente. Porque eu já tratei moças que já eram terceiro dependente químico ou um alcoolista. Ela acredita que pode mudá-lo. Não, sim, porque ela é uma salvadora, ela gosta disso. Se você for olhar até a profissão dessa mulher, ela é uma cuidadora de idosos, ela é uma enfermeira, ela é uma advogada porque ela vai pela justiça, ela é uma psicóloga porque ela tentou estudar tudo isso, é sempre assim. Você entendeu? E tá tudo bem, não tem nada de errado. Só que você tem que aplicar isso pra você e entender que é a tua profissão. Você não vai salvar o teu marido porque você não é mãe dele. Sim. Certo? Ela tá nessa relação, se permitindo ser humilhada e para manter as crianças, não. Ela tá justificando o grande amor que ela tem por ele, talvez para outros. Agora, se ela realmente não gosta dele e está passando por essa humilhação para os filhos ter o pai perto porque amam o filho, tem que olhar direitinho essa relação, porque talvez esse filho que está protegendo esse pai alcoolista ou esse pai dependente, já é um dependente protegendo o pai que vai se virar contra ela. O ideal, talvez, nessa relação, não sou a favor da separação, apesar de ter acontecido comigo que minha filha adoeceu, mas entenda. Se esse filho vai ser um problema no futuro e vai se virar contra ela, é melhor separar esse filho desse pai nesse momento. Se ela não tiver esse tratamento ou treinamento para lidar com essa relação. Sim. Por quê? Por exemplo, a minha mãe foi traída há muitos anos pelo marido. Só que chegou um ponto
que ela decidiu se separar. Só que ela não jogou os meus irmãos contra ele, porque não era meu pai, né? Não jogou meus irmãos contra ele. O que, que ela fez? Acabou a relação, ela se afastou. 2 anos depois, ela comprou um apartamento no mesmo prédio e foi viver próximo para ter os filhos. E hoje o que os meus irmãos falam, minhas irmãs, elas dizem assim, eu prefiro ter ele, né, como meu pai hoje, nessa relação amigável entre nós, do que ver ele traindo a minha mãe ainda, como às vezes ele faz com algumas mulheres. Entendeu? Então, essa esposa, talvez ela tá mantendo essa relação e esse filho tá adoecendo. Exatamente. Então, se ela não ama mais esse homem, não ama o homem fora da droga, não, por uma questão só do alcoolismo, da dependência, é a hora que talvez ela tenha que repensar. Porque manter para ter o pai perto nessa condição, agredindo a mãe, vai mostrar esses filhos que o pai não presta, esse pai não, ela não entende que não é um doente. A criança está entendendo que o pai está maltratando, vai odiar esse pai. Será que isso é legal, já que ele tem um diagnóstico duplo que ela precisa entender futuramente? Então, tá tudo embolado. E ela não tem percepção para entender tudo isso, entendeu? Entendi. E se houver uma separação, por exemplo? E aí a maioria das separações ocorrem porque ele arrumou uma outra. E existem mulheres que se acham incapazes de amar de novo porque foram descartadas por outras mulheres. É possível, mesmo após uma separação, nessa situação, a mulher mudar de vida e tratar essa dependência emocional dele e ter uma vida diferente? Sim, porque é o seguinte... Como nós somos, eu que venci a codependência, mas antes disso, a dependência emocional é um anestésico para minhas dores, que eu sempre falo, né? Eu uso muito nas minhas lives, né? A pedra. O que acontece? Às vezes a gente tem feridas na nossa vida com os nossos pais, com alguns comportamentos de ausência, às vezes pais presentes ausentes, às vezes ser adotado. Às vezes, N coisas que todos nós passamos. Ninguém tem um passado, às vezes até tem um passado legal, tudo, mas tem as suas frustrações, o seu modo de ver a vida. O que eu faço? Eu ponho uma pedra em cima. Então eu pego e a minha dor eu transformo nessa pedra e vou carregando isso a vida inteira. Você entendeu? Aí quando eu venho para essa relação, eu já venho com as minhas dores me anestesiando nesta relação. Aí esse homem me trai. Me troca por outras. Aí, ao invés de eu olhar que eu não me dou com essa pessoa por N questões, porque tem pessoas que não se dão por tudo, eu começo a achar que eu não tenho valor, que eu não tenho merecimento, que realmente esse homem, eu acho que eu não sou boa o suficiente, por isso ele me trocou por outra. E eu fico retroalimentando esse sentimento. Então, como ele me fez sentir coisas boas em estar com ele, eu fico vivendo dessa recordação. E isso me mantém viva. Então eu quero esse cara ainda. Eu nem me permito ter uma outra pessoa. Você entendeu? Então não é muitas vezes sobre ele, e sim sobre ela. Não é sobre ele não me querer. É sobre eu não me conhecer. É sobre eu não saber ser amada. E é mais ou menos por aí. Então eu acho que a partir de um tratamento, de se conhecer, da sua própria identidade, você vai conseguir se relacionar com outras pessoas e curar essa ferida. Porque não é sobre ele, é sobre você. E aí eu consigo resgatar a própria vida, né? Tem pessoas que perguntam, é possível resgatar a própria vida? Sim, que vida que ela tem, né? Que vida que ela veio trazendo até hoje, vivendo pro outro. Ela nem sabe o que é viver. Ela não se resgata porque ela não sabe a fênix que ela é. Ela não sabe o poder que ela tem. Ela não sabe o valor que ela tem, que é um diamante. Ela ainda vive como pedra. Sim. As dores dela, ela é as dores dela, ela não sabe o valor que ela tem, né? Eu uso muito o cavalo também, porque o cavalo é símbolo de resiliência, de força, ele tem um amor próprio, uma imponência, exato, né? E às vezes a gente carrega fardos e não sabe do que é capaz. Né? Então ela precisa entender quem ela é primeiro para se relacionar com qualquer pessoa, não é só com ele, não. Bom, você tem falado com algumas pessoas que se identificam, né, com o teu trabalho e não tem familiar adicto e nem é casada com nenhum adicto, mas que tem alguns dilemas emocionais. O teu curso também serve para essas pessoas? Veja só.
A minha expertise é na dependência emocional. Eu gosto muito de tratar das emoções das pessoas. Eu fiz cursos para me tornar analista comportamental, né? E aí a minha expertise é com a dependência emocional, mas a minha experiência foi como esposa de dependente químico. E eu me percebi dependente emocional vivendo com um dependente químico. Sim. Então, o que eu percebo? Que essa mulher não tem um dependente químico, mas ela é subjugada com alguma relação. É um marido que trata mal, que é grosseiro, é um marido que tá traindo, é um marido que faz coisas que grita com ela e ela não sabe como lidar com isso e se submete a isso com passividade. E essa passividade tem a ver com a identidade dela. Talvez ela evita um conflito, ela é passiva, não é melhor ficar, porque senão vão dizer, porque senão eu vou ter que confrontar, eu não gosto disso, me dá um mal-estar. Ela tem que se fazer a pergunta, por que eu sou passiva? Por que eu prefiro passar por essa humilhação do que tomar um posicionamento? Porque eu não consigo dizer não. Por que não consegue dizer não? Muitas vezes é porque, se eu disser não, ele vai embora, eu tenho medo de ficar sozinha e eu dependo dele financeiramente. Então, e por que você não faz nada? Ah, porque tá cômodo pra mim ficar dependendo dele financeiramente. Acaba sendo uma zona de conforto. É uma zona de conforto, entendeu? E aí você vai ter que fazer algo por você, entendeu? Só que tá bom assim. Tô na merda, mas tá quentinho. Tá fedendo, mas tá quentinho. Então, se tornar uma pessoa independente emocionalmente tem preço. Toda escolha tem renúncias. Sair da zona de conforto, né? Tem que pagar um preço. Eu paguei um preço pelas decisões que eu tomei. Só que isso é libertador. Por quê? Dói, mas e aí? Você vai continuar com essa dor? Eu não quero mais essa dor, eu quero outra. Entendeu? Ah, mas eu quero continuar vivendo com ele. Tá tudo bem, só que eu amo você, mas não aceito o que você faz. Exatamente. Então você vai parar de sofrer aquela retroalimentação de um sofrimento que te gerava um mal-estar. Mas se você conhece o homem fora da droga, você conhece o manipulador da dependência química, e você conhece o diagnóstico duplo dele, você não vai mais sofrer. Você não vai ficar mais obcecado. Porque você sabe o que tem ali por trás. Entendeu? E essa é a diferença de todo o seu curso. Né? De tudo. Então essa esposa, ela consegue fazer analogia. Porque tudo que eu falo sobre a dependência tem a ver com ela. Se ela fizer esse link, ela simplesmente vai ser tratada da mesma forma. E tudo que é falado sobre a dependência dele, porque tem, né, eu falo sobre a dependência química, a pessoa pode fazer qualquer analogia sobre dependência. Porque qualquer dependência tem cura. O que não tem cura é o diagnóstico duplo. Entendeu? Era isso? Só tem essas dúvidas? Hoje? Todas essas. Todas essas. Então tá bom, gente. Então a gente fica por aqui. E vocês vão vendo os outros conteúdos e eu espero que possa ajudar. Vocês podem fazer algumas perguntas aí nos comentários que eu volto para responder, ou em live, ou eu respondo aí para vocês. E a gente vai se falando, porque Fênix anda com Fênix.